Boa tarde, galera. Hoje é domingo. Eu quero trazer um conteúdo aqui para vocês sobre paciência, galera. Porque eu vi que vocês curtiam mais esse tipo de ensinamento, trazendo para o mercado, do que em si um pouco do contexto. Então, vou deixar um pouco o contexto de mercado de lado. Ficar trazendo tanto gráfico aqui, mais quando tiver algum conhecimento assim específico que eu trago para vocês. Vamos lá. Vou pegar o tema de hoje, vai ser paciência, então. Galera, porque muitos de vocês, até eu, muitas outras pessoas, talvez não tenha resultado no mercado, não tenha por algo, porque pode ser várias variáveis, não necessariamente paciência, mas uma coisa que pega bastante a galera, que é essa questão, a paciência semelhante com a pressa, anda em conjunto. Por quê? Muita gente vem para o mercado, creio que é uma boa parte daqueles que não têm resultado, até os que começam, vem para resolver sua vida, porque se encontra no mercado uma esperança de resolver aquilo que às vezes ela demorou 10, 15, 20 anos. Só que ela acredita e ela vem com esse viés na cabeça de que o mercado vai resolver isso, seja a situação financeira, seja uma liberdade que ela não consiga dar para os familiares dela. E realmente o mercado pode dar essa liberdade financeira, ele pode dar essa liberdade geográfica, essa liberdade de tempo. Só que esse peso vocês não têm que trazer no começo. Hoje, com mais experiência, eu posso estar falando isso para vocês, porque eu também já passei por isso. E a gente, quando se encontra no mercado, ele encanta a gente. Encanta por conta dos ganhos, dependendo ainda mais do influenciador que você acompanhar. Às vezes pode ser que é a realidade dele já, às vezes é simplesmente um marketing, ele não ganha aquilo que ele passa, aquela imagem na internet. E com todo esse peso, toda essa comparação, tudo isso que você vai trazendo, talvez, muitas vezes até de forma inconsciente, galera. Quando você chega no mercado, você está com um turbilhão de coisa carregando emocionalmente. E você quer resolver, às vezes, uma dívida que você tem, que você está pagando ela faz 20 anos, 15 anos que você está pagando essa dívida. Mas você acredita que o mercado vai te possibilitar isso o mais rápido possível. Talvez, vamos lá, uma liberdade, você tem 30, 40, 50 anos, uma liberdade que você não conseguiu proporcionar para sua família nesse período, você acredita que nos primeiros meses o mercado tem que te proporcionar isso. Não é que ele não vai. Se você fazer o correto pelo tempo necessário, ele pode proporcionar isso. Só que você quer isso de início, você quer isso nos 5 primeiros meses, você quer isso nos 3 primeiros meses. E com esse tempo, não deu nem tempo de você se desenvolver as habilidades que ele exige, emocional, pensamento, percepção de mercado, entende? E você esquece tudo isso, porque ainda no começo você não sabe que precisa disso, e você vem com todo aquele peso lá. E não está errado, porque muitas vezes, creio que a maioria passa por esse processo. Passa por esses mesmos caminhos, pisam nesses mesmos espinhos, essas mesmas pedras. E o que diferencia quem tem resultado de quem não tem, galera? Um dos princípios principais, claro, é a constância. Repetir, galera. Repetição, 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 repetição. Sem a repetição não tem como se aperfeiçoar, não tem como você fazer melhoria, não tem como você coletar dados para ver o que você precisa melhorar. Porque o mercado é um leque gigante. Às vezes o trader não está errando, o trader 2 não erra, o trader 3 erra, o trader 2 não. E assim vai. Então, você precisa de dados para poder coletar, e isso vai ser com o quê? Com a prática, praticando, praticando, praticando. E essa prática depende, é relativo de cada pessoa para pessoa, de cada percepção para percepção. Tem gente que demora 6, 7, 8 meses para conseguir ter uns avanços comportamentais. Tem gente que vai anos e continua batendo na mesma tecla, continua errando nos mesmos erros, porque ainda não aprendeu a digerir as emoções. Às vezes é algum comportamento sabotador que ele está tendo, às vezes é algum gatilho específico comportamental que ele não aprendeu a dominar. E não estou falando gatilho operacional, não, gatilho de comportamento mesmo. Às vezes um movimento específico ali que o mercado faz, aquele ali tira ele do sério. E faz 4, 5, 6 anos que ele está tentando brigar contra isso e não consegue ressignificar esse comportamento. E o que que vai trazer isso? Prática, galera. Prática e conhecimento. Então você precisa praticar. Você precisa entender o setup, as configurações que você opera. Qual que é a hora de entrar, qual que é a hora de não entrar, qual que é a hora de só olhar. Você tem que saber qual que é a hora de só olhar. A operação não acontece todo dia. Entendeu? Tem que ter um risco-retorno interessante, que trabalha essa matemática ao seu favor. E principalmente para quem está no início, galera. Calma, devagar, respira. Um passo de cada vez.
prática, vai atrás de conhecimento, entender os fundamentos do mercado, o que é uma liquidez, o que é uma captura de liquidez, o que é um topo rompido, um fundo rompido, o que é um choque, uma mudança de característica. Vai entender o movimento, galera. Cada paridade tem sua familiaridade de movimento. Euro USD se comporta de uma forma, Euro JPY de uma forma, XA USD, que é o ouro, se comporta de um movimento diferente. Pega familiaridade com aquele par que você opera. Você opera ainda mais de começo, não recomendo operar muitos pares, 4, 5 ali no máximo. E acompanha, galera, acompanha a prática, dia após dia, vai vendo como que ele se comporta, ele tende a impulsionar e corrigir. É um mercado mais travado, esse par, como que é, que hora que ele tem de correr mais, se é manhã, tarde, noite. É familiaridade, galera. E com isso você vai coletando dados, você vai ficando familiar com aquele gráfico, com aquela paridade. Você consegue encaixar o teu setup, tua configuração melhor ali, porque você tem familiaridade. Geralmente, você tende a saber o que ele costuma fazer, se ele costuma corrigir muito, pouco. Ter um setup padronizado, galera, que é isso que vai te trazer confiança ao entrar. Não é alguém falar que ele funciona, não. Vai ter que ser você, galera, se operar. Porque às vezes você pode aprender aquele setup, aquela configuração, com um trader específico lá, já está há 15, 20 anos no mercado. Só que às vezes você vai executar, você não vai executar na mesma precisão que ele, porque você não tem um tempo de tela dele, você não tem um feeling de mercado que ele tem. Você entende? Não é porque ele funciona com ele que você já vai pegar. Não, faça seu backtest, pratica aquele operacional, pratica. Vê a maneira que você se sinta mais confiante, mais confortável de estar entrando naquilo quando a configuração aparecer. Porque você precisa de confiança. E essa confiança não é vendo os outros operar. É você vendo funcionar com seus próprios olhos, é entrando na operação, vendo a operação sair vitoriosa. É entrando na operação, ver a operação sair derrota. A média de quantos lotes seguidos eu costumo tomar para ver um take, você tem que ter esses dados. E aí depois você cai para real. E esse é um jogo de paciência, galera. O mercado às vezes pode até demorar anos, como uma faculdade também, como o caminho tradicional. Às vezes pode demorar até mais, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Só que a hora que você desenvolver o comportamento correto e começar a trilhar nos resultados, você consegue escalar de uma maneira, galera, que vocês não têm ideia. Pode estar ganhando 2.000 no mercado, 3.000. Você consegue escalar em poucos meses, em poucos anos para 10, 15, 20. Claro, é um processo, você vai ter que amadurecer emocionalmente. Só que você consegue essa escalabilidade. Você consegue faturar até 100 mil, 200, 400 mil por mês, 1 milhão. Claro, aumentando o risco, que é tudo uma escala, galera. Depois é só paciência para você ir ganhando cada vez mais. Mas essa mensagem que eu quero trazer para vocês, galera, é paciência. Paciência no mercado. O mercado não vai resolver sua vida da noite para o dia. O mercado não vai te tirar da CLT da noite para o dia. Se você for comprometido, se entregar, constância é um princípio muito forte dentro do mercado. Ele vai até te proporcionar isso. Mas você vai ter que ter paciência, pé no chão, e nada como um dia após o outro. Esse é o ensinamento desse vídeo, galera.